Boa noite. O Jogo do Poder está no ar. O nosso entrevistado de hoje é administrador de empresas, médico, teve 2 mandatos de vereador na Câmara Municipal de Porto Alegre, depois foi secretário da Saúde em Porto Alegre, 4 mandatos de deputado federal e foi líder do governo, líder do Partido dos Trabalhadores e hoje é o primeiro vice-líder e hoje é o relator da reforma política, que é um assunto que nós vamos discutir amplamente nesse programa. Deputado federal Henrique Fontana, prazer em tê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu, Celso. Quero cumprimentar todos os telespectadores e dizer que é uma honra especial, uma alegria especial participar aqui do Jogo do Poder, programa que eu participei diversas vezes, mas a primeira vez o programa é dirigido por ti, já que eu tive a alegria de ser teu colega como deputado federal na Câmara. É verdade. E você, como líder do governo, foi líder do Celso Russomano, porque eu fazia parte da base de sustentação do governo Lula. Exatamente. Então nós tivemos uma relação muito boa, uma relação de amizade muito bacana, muito franca e eu quero falar um pouquinho agora a respeito de um assunto que eu podia dizer assim, é triste para a indústria têxtil no Brasil, né? Nós estamos vendo a indústria têxtil fechando as suas portas a cada dia. Eu estou vendo empresários saindo daqui para a China, fazendo inclusive sociedades com empresas chinesas, comprando equipamento, investindo em máquinas na China para confecção de roupas. E a indústria têxtil no Brasil cada vez pior. Você é coordenador, né, de uma comissão, na verdade, de uma frente parlamentar mista do Senado e da Câmara dos Deputados para defender a indústria têxtil. Como é que está esse processo, já que hoje de manhã você tomou um café da manhã com o setor e com o ministro, se eu não me engano, né, da Indústria e Comércio, para discutir esse assunto? Isso, Celso. Nós temos uma frente parlamentar muito representativa. Eu tenho uma visão semelhante à tua. A indústria têxtil e de confecção, como é melhor nós falarmos, que pega toda a cadeia, ou seja, a fábrica de roupa e o pano. Aliás, o alicerce deste setor industrial é a indústria de confecção, que tem milhares de indústrias de porte pequeno, médio, grande, e ela tem dentre as suas qualidades, uma grande qualidade que é o fato de ser uma indústria enraizada em cada canto do Brasil. Pequenas cidades, um forte gerador de emprego é, muitas vezes, uma indústria, 2, 3 ou 4 indústrias de confecção. Nós temos 1.700.000 trabalhadores que estão empregados diretamente numa indústria de confecção, numa indústria têxtil. Isso que os que sobreviveram. Os que sobreviveram, porque nós já tivemos mais de 2,5 milhões. E o objetivo da nossa frente é trabalhar não só para manter esses empregos, qualificá-los, como para ampliar. Agora, nós temos um desafio que tu colocaste aqui na abertura desse nosso papo sobre a indústria de confecção, que é o tema da importação predatória. Então, nós estamos falando de concorrência leal, estamos falando de concorrência desleal, por diversos motivos, dentre eles a manipulação cambial. A presidenta Dilma tem abordado muito este tema. A nossa moeda está sendo valorizada artificialmente por conta de uma enxurrada, né, de dólares que estão sendo colocados no mercado pelos países da Europa, no caso lá o euro ou os Estados Unidos. Isto sobrevaloriza a nossa moeda, facilita as importações e dificulta as exportações. Além das condições de trabalho, que no mercado asiático são condições extremamente precarizadas. Nós não queremos isso para o Brasil. Nós não queremos que um trabalhador da indústria de confecção que está nos acompanhando aqui agora no programa pense que a saída para a indústria de confecção é precarizar a condição de trabalho dele. Então, a nossa pauta com o ministro Fernando Pimentel, que é o nosso ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que ela ocorreu casualmente hoje, ela trata primeiro das salvaguardas, ou seja, o Brasil abrir um processo na OMC para garantir salvaguardas, porque as importações cresceram 40% no primeiro trimestre deste ano, quando comparado com o ano passado, e que já foi um crescimento muito grande, porque a crise que está ocorrendo lá no centro do capitalismo mundial, Europa e Estados Unidos, ela derrubou o poder de consumo daqueles países. E como o Brasil, felizmente,
tem uma política econômica que está dando resultados muito positivos, conduzido pela presidenta Dilma. Nós hoje temos o maior nível de emprego da história do Brasil. O nosso mercado interno passou a ser muito atraente para os asiáticos, mais do que já era. Então, por isso tem que usar a salvaguarda. Segunda questão, Celso, nós estamos trabalhando no que se chama margem de preferência nas compras governamentais. Nós queremos que os governadores, prefeitos, a presidência da República, o governo federal, possam, em determinados casos, por exemplo, vai comprar o uniforme das Forças Armadas. Compra da empresa brasileira. Compra da empresa brasileira. Mesmo que ele custe, atualmente nós já temos aprovado uma margem de preferência de 8%. Então, se o produto similar, o feito no Brasil, custa 8% a mais, é preferível. Alguém pode pensar, não, mas por que vai comprar 8% mais caro? Temos que comprar porque temos que garantir os nossos empregos, né? Porque não adianta o trabalhador para gerar pensar, economia interna, né? Isto, porque se alguém está iludido, alguém que está lá em casa nos acompanhando, não, mas eu quero comprar uma camisa 10% mais barata e não quero manter emprego aqui. O emprego dele pode ser perdido amanhã ou depois, porque a roda da economia é uma só. Então nós temos que fazer a proteção à nossa indústria nacional e estamos trabalhando com isso. Recentemente conquistamos, é uma última informação, uma mudança tributária importantíssima, que era uma reivindicação histórica. Aquela contribuição sobre a folha de pagamento. Eu ia trabalhar, né? A questão tributária. A questão tributária não é muito pesada. E aí eu pergunto, não para o deputado Henrique Fontana, eu pergunto para o empresário. Sua família tem empresa na área de confecção e para o empresário, a carga tributária não é muito alta, muito pesada e isso acaba fazendo com que, como alguns donos de confecção de São Paulo me disseram, eu não tenho condição de competir ou eu vou... eu tenho uma quantidade imensa de lojas nos shoppings que me custa tremendamente caro, ou eu vou para a China ou eu vou falir, né? E entre falir e ir para a China, eu prefiro ir para a China. E nós temos que encontrar um caminho para que ele possa crescer, não falir, produzindo no Brasil. E é nisso que a gente está trabalhando. E eu concordo contigo que um desafio é o desafio tributário, que foi o terceiro ponto da nossa pauta com o ministro. Nós já tivemos uma conquista bem importante, porque a indústria de confecção, ela é uma indústria mão de obra intensiva. E por isso ela merece um tratamento especial. É diferente, por exemplo, um banco com pouca gente tem um faturamento enorme. Uma indústria de confecção precisa de bastante gente, como a construção civil, para ter um faturamento menor. E com isso ela é um forte gerador de empregos, que é uma prioridade de qualquer governo, inclusive especialmente do nosso, liderado pela presidenta Dilma. O que foi feito? Os 20% de contribuição que eram sobre a folha de pagamentos para a Previdência foram reduzidos para 1% sobre o faturamento bruto das empresas. E isto vai haver uma redução forte da carga tributária que vai nos ajudar a gerar mais empregos com carteira assinada e sempre com um esclarecimento. A diferença de arrecadação para a Previdência, para não prejudicar o aposentado, que também está de olho em nós aqui no nosso programa. Então, para que o aposentado não tenha nenhum prejuízo, e que tenha a garantia o Tesouro Nacional vai repor a diferença dessa arrecadação. Que tenha a garantia de continuar recebendo sua aposentadoria, para evitar problemas como a gente viu na Alemanha, por exemplo. Né? Alemanha, na Grécia, todos esses países os aposentados tiveram que voltar ao trabalho. Na Alemanha foi grave a situação, né? No final da década de 90. Os aposentados tiveram que voltar ao trabalho, né? Aumentaram o tempo para a aposentadoria, ou seja, mais anos trabalhando, para evitar que o país entrasse num caos absoluto. Bom, a situação da economia, Celso e nossos telespectadores, é evidente que nós temos muitos desafios para melhorar a economia brasileira, sempre teremos. Agora, quando nós comparamos o que está acontecendo no Brasil hoje com o que acontece na Europa, na Grécia, por exemplo, o parlamento está votando redução do 13º salário, redução de mais de 20%. Ou seja, estão cortando direitos. E nós aqui tivemos, no último ano, o maior aumento do salário mínimo da história recente do nosso país. Ao longo destes 9 anos de governo, primeiro liderado pelo presidente Lula, agora a presidenta Dilma, houve um aumento que duplicou o poder de compra do salário mínimo, que ainda precisa melhorar. Mas, ou seja, nós estamos no caminho certo
E isso que estamos falando sobre a indústria têxtil tem a ver com isso. Nós não podemos perder, porque quando tu destrói uma indústria, não recupera ela depois. Fazem poucos meses, inclusive foi quando a presidenta Dilma fez o discurso inaugural da Assembleia das Nações Unidas. E aí, bom, eu comecei a me dar conta quando eu entrei num shopping center em Nova York, que ali tu só vê roupa feita na Indonésia, no Vietnã, no Camboja, na China, na Índia. Ou seja, terminou a indústria de confecção americana. E agora eles estão numa enorme crise de desemprego, por conta de tudo que tem acontecido nesses últimos anos, e eles não têm como recuperar a indústria de confecção. E é isso que a gente não pode deixar acontecer aqui. E é isso que nós não podemos deixar acontecer aqui, e este é um papel da nossa frente parlamentar que eu tenho a honra de presidir, a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria de Confecção e Têxtil do país. Vamos falar um pouco, já que você disse que a gente pode chegar a um caminho melhor para o empresário, né, com uma carga tributária um pouco mais baixa. Eu queria te falar um pouquinho também, nós falamos en passant dos encargos sociais. Você que foi líder do governo, que acompanhou o governo Lula, que agora acompanha o governo da presidenta Dilma, você vê algum caminho para a gente baixar também um pouco os encargos sociais e melhorar a geração de emprego? Porque muito empresário não contrata o funcionário, que na verdade quase que dobra o valor. Você sabe melhor do que eu, como dono de empresa, sua família tem empresa, que esse é um problema sério. Como é que a gente pode caminhar para resolver isso? Nós temos que encontrar sempre um ponto de equilíbrio, né? Porque é evidente que na medida em que tu reduz um determinado encargo, isto é atraente para gerar mais emprego formal e com carteira assinada. E nisto, por exemplo, o governo recentemente tomou a decisão de 15 setores industriais no país, que são especialmente os mão de obra intensiva, que tiveram esta redução que teve também a indústria têxtil, como falávamos, de 20% sobre a folha para 1% do faturamento bruto. Agora, por que eu falo no equilíbrio, né, Celso? Porque nós precisamos manter também uma estrutura previdenciária e de seguridade forte e qualificada para atender as pessoas. Eu sou médico, a minha formação é em administração de empresas e medicina. E uma das grandes bandeiras pelas quais eu luto dentro do Parlamento brasileiro é a qualificação do Sistema Único de Saúde, Sistema Público de Saúde. E nós sabemos que temos carências, tem muitas pessoas que estão nos acompanhando agora e que tem um familiar que está numa fila aguardando por uma cirurgia, que está aguardando uma consulta, algum procedimento. Então, este equilíbrio que o governante tem que ter, de ter uma economia saudável, né, que funcione na linha do crescimento, felizmente o Brasil está nessa linha, e uma arrecadação adequada para garantir essas políticas sociais, é o desafio principal de qualquer governo. E acho que o governo da presidenta Dilma, que também estuda, hoje mesmo o ministro falava nesse café da manhã com os trabalhadores, porque quando a nossa frente reúne, estão ali representados os trabalhadores, os empresários e os parlamentares que apoiam a frente. O ministro colocava que a ideia de estudar uma espécie de um simples trabalhista para, sem precarizar as condições sob as quais o trabalhador é contratado, ele é uma pauta atraente que interessa ao governo. Então, tem chance sim disso, mas sempre de forma moderada e equilibrada, né? Sempre tem uma contrapartida, né? Porque se a gente leva para a formalidade, né, aqueles que estão na informalidade não estão recolhendo a previdência, nós vamos aumentar a arrecadação, vamos conseguir manter esse equilíbrio, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho de reforma política? Vamos. Você tem... É um assunto que eu tenho falado bastante, Tem né, falado bastante. E que tu conhece profundamente também. Você é o relator da reforma política e tem encontrado pela sua frente um desafio enorme, chegar a um consenso para o projeto que estabelece essa reforma política, o projeto de lei que estabelece essa reforma política. Ocorre que existe muita resistência. E vamos pontuar alguns pontos dessa reforma que realmente tem uma resistência grande. Primeiro, a questão do financiamento público
para as campanhas, né? Que seria do dinheiro, né, da União, nós vamos separar um pouco para as campanhas políticas e a partir daí fica proibida a contribuição empresarial para as campanhas políticas. Então eu te faço duas perguntas para começar. Primeiro, será que a gente fazendo financiamento público de campanha, né, nós não vamos ter também por baixo do pano empresários interessados nos segmentos, mais variados segmentos dos serviços públicos, investindo por baixo do pano e aquele que está recebendo dinheiro por baixo do pano vai ser privilegiado na campanha? E a segunda, será que nós temos dinheiro suficiente para o financiamento público de campanha, considerando que em média uma campanha de um deputado federal está em torno aí de R$1 milhão, um estado pelo outro, e se nós tivermos aí a quantidade de partidos que nós temos e a quantidade de candidatos que nós temos, isso não vai ficar um bolo extremamente alto e pesado para o Estado brasileiro? Eu acho, Celso, que tu escolheste, assim, com a perspicácia de quem conhece a política e o que está na cabeça das pessoas, as duas perguntas que o povo faz, que o povo faz, que são as mais importantes. E eu gosto muito de falar sobre elas, né? A primeira que eu quero convidar o senhor que está nos assistindo em casa a refletir é sobre esta ideia: quem paga as eleições hoje? Porque as pessoas às vezes me encontram na rua, inclusive, e dizem: não, Fontana, eu entendo que tu quer fazer esse financiamento público para melhorar a política, que tu quer fazer isso para combater a corrupção, mas acontece que eu não estou disposto a pagar a campanha desses políticos. Então, se primeiro nós temos uma crítica a alguns políticos, nós temos que pensar que sem política o nosso país não vive. Sem democracia o país não vive. Então nós temos que ampliar o espaço da boa política, da política de quem se dedica ao bem comum e, portanto, quem quer fazer a política de forma honrada e se dedicando a lutar pelas mudanças que vão melhorar a vida das pessoas. E aí, o que eu digo para o senhor com muita convicção, talvez haja uma incompreensão ou uma ingenuidade, mas hoje o senhor paga pelas eleições. Porque a campanha com financiamento privado, ela é paga de duas maneiras. Ou o senhor paga ela com o preço embutido no preço do produto das grandes empresas que financiam legalmente as campanhas políticas, com recibo e etc. Então o senhor está pagando como paga o imposto embutido no preço do produto, porque eu não conheço nenhum grande empresário, Celso, que tenha vendido 2 apartamentos ou uma fazenda para financiar 30 candidatos a deputado federal, um candidato a governo. Não, ele pega o dinheiro da empresa, que portanto saiu do produto que ele vendeu para financiar a campanha. Mas tem o segundo mecanismo de financiar a campanha, que esse é catastrófico, que é o mecanismo onde alguns interesses empresariais encontram caminhos para abrir canais de corrupção e buscar venda superfaturada, licitações dirigidas, ou seja, os canais de corrupção que fazem uma ponte que deveria custar 1 milhão, custa 2, e aí um daqueles milhões vai para a campanha política, alimentando redes de corrupção e, portanto, desequilibrando o processo democrático a favor de quem está do lado da corrupção. Portanto, ajudando a corrupção que tem múltiplas causas. A corrupção, aliás, é bom que eu faça esse parênteses, ela não está dentro da política, ela está na sociedade. Tem corrupção que envolve políticos, empresários, servidores públicos, que são minoria os que se envolvem com isso. E o terceiro item do financiamento público, nós não podemos continuar permitindo com que o dinheiro do crime organizado entre para dentro da política. Nós estamos assistindo agora, enquanto eu e tu estamos conversando, está começando uma CPMI para investigar uma rede criminosa que estendeu seus tentáculos para diversos lugares, dentre eles a política, e que colocou dinheiro dentro da política. E tem um outro problema. E que não só colocou dinheiro dentro da política, mas cobrou daqueles eleitos o retorno. Né? E muito mais caro, porque se coloca, por exemplo, 100 milhões dentro da campanha, depois o cara quer ganhar 500 com esse tráfico de influência. E, Celso, eu queria abordar uma outra preocupação das pessoas que eu também compreendo ela. Né? As pessoas dizem assim, mas Fontana, como é que nós vamos utilizar, por hipótese,
2 bilhões e 500 milhões de reais para financiar uma campanha eleitoral se está faltando dinheiro no hospital, se está faltando dinheiro na escola do meu filho, na universidade e assim por diante. Eu posso assegurar que quem conhecer como eu conheço, tu conheces também, o que é o submundo do financiamento de campanhas eleitorais, as pessoas passarão a apoiar porque vai ser a maior economia que o Brasil fará em toda a sua história. Este gasto que vai ser republicano, transparente, que vai igualar os candidatos, que vai tornar mais justa a eleição, vai fazer com que sobre muito mais dinheiro de canais de corrupção que vão se fechar e que vão voltar para o orçamento da União, portanto garantindo que esses recursos, inclusive, aumentem para hospitais, escolas e assim por diante. Mas tem uma frase que eu anotei para não esquecer no intervalo. Como é que a gente evita o caixa 2? Primeiro, não há lei perfeita. É proibido matar, mas tem gente que mata gente. É proibido agredir a mulher. A Lei Maria da Penha propõe punições severas para o homem que se utilizar desse tipo de violência covarde. Por sinal, defendida por nós dois. Defendida por nós dois dentro do parlamento. Bom, continuam havendo agressões a mulheres. Eu não vou propor a revogação da Lei Maria da Penha porque existe agressão a mulheres. Então, a lei que eu estou propondo, que ela é uma lei bastante estudada com a consultoria da Câmara, ouvindo muitos setores, juristas, etc., ela, por exemplo, criminaliza quem utilizar o caixa 2. Então, eu quero fazer campanha dentro da regra. Se o meu adversário sair da regra e utilizar o caixa 2, primeiro eu vou ter um parâmetro para fiscalizar muito maior, porque eu sei que eu não preciso colocar 1000 placas na rua se eu sei que todos os candidatos podem colocar 200. Então as campanhas podem baratear. O problema é que hoje há um círculo vicioso ao contrário. As campanhas passaram a ser muito mais uma competição financeira, de quem mais arrecada tem mais chance de se eleger, e esta competição financeira, a força do poder econômico, substitui as ideias, a história de vida de cada candidato, a honradez dos candidatos, os compromissos que ele tem, os serviços que ele prestou para a comunidade para ser ou não ser escolhido para representar essa comunidade. Então nós queremos virar esse ciclo da política. Porque hoje, como eu estava colocando aqui na nossa conversa, a campanha, em determinados casos, a capacidade de arrecadação dos candidatos decide. Inclusive, muita gente boa, muita gente que está em casa acompanhando o jogo do poder agora, gostaria de ser candidata, mas quando descobre que uma campanha para deputado federal custa 1 milhão, 1 milhão e 500, 2 milhões, 700 mil, eu não posso concorrer. De onde eu vou tirar esse dinheiro? Quantas vocações legítimas para a política nós perdemos por esta lógica da financiarização do mundo da política? Então, como se criminaliza o uso do caixa 2, inclusive com prisão de 2 a 4 anos, ou seja, aquele que quiser descumprir a lei, vai descumprir, mas terá o enfrentamento de penas severas. Segunda informação importante, a justiça eleitoral, Celso... Só queria fazer um acréscimo que você está falando. É possível, sim, fazer uma campanha política com pouco recurso. Com certeza. Eu vivi isso durante a minha vida toda. Todas as minhas campanhas políticas foram feitas com muito pouco recurso. Até porque quem defende o consumidor tem muita dificuldade de arrecadar. Né? Você está na outra ponta, do outro lado. E é possível, sim, fazer campanhas, é uma questão de trabalho. Se você desenvolve um trabalho, você pode fazer uma campanha com pouco recurso. E a outra coisa, Celso, que eu queria reforçar aqui para que o senhor fique seguro em relação ao projeto que nós estamos propondo na Câmara, é que eu coloquei dentro do projeto o que eu chamo de uma cláusula democrática definitiva. É o senhor que vai decidir se é a favor ou não do que o Congresso votar. Eu vou defender com muita convicção o financiamento público, sinto que há maioria no parlamento, sei que aqueles que estão nos assistindo em casa agora ainda não são majoritariamente a favor do financiamento público, e eu proponho um referendo em agosto de 2013, onde o senhor e a senhora vão dizer se estão a favor ou contra o financiamento público, por exemplo. Eu queria fazer uma parte aí para dizer o seguinte, vamos explicar para o pessoal qual a diferença entre referendo e plebiscito, para que as pessoas consigam entender. O referendo, como aqui nós temos uma lei de alta complexidade, para propor o financiamento público, por exemplo, a redação da lei tem 10 páginas. Porque ali tem a punição, como se distribuirão os recursos em cada estado, para cada partido, um conjunto de regramentos que precisa ser votado num ambiente parlamentar.
Mas quando se vai fazer então o referendo, vamos consultar, o senhor concorda com a adoção do financiamento público nos termos da lei votada no Parlamento brasileiro, sim ou não? Foi como fez a Inglaterra agora quando queria mudar o voto distrital. Ela perguntou se a população aceitava ou não mudar aquele voto distrital para um outro tipo de voto. Então, eu tenho convicção de que nós vamos ganhar esse referendo. Porque o que eu percebo, quando as pessoas vão se dando conta do conjunto de distorções que tem o financiamento privado, entrada do dinheiro do crime organizado, abuso do poder econômico, exclusão da maioria das pessoas que querem ser candidatas e não podem, relação com a corrupção. Principalmente as pessoas de bem, né? As pessoas de bem, as pessoas mais pobres. Que não vão se vender para determinadas situações ilícitas. O outro dia eu disse até, Celso, não quer dizer que todo mundo seja obrigado a fazer isso, mas se a campanha que aumentou de 800 milhões em 2002 para 4 bilhões e 800 milhões em 2010, ou seja, aumentou 6 vezes o valor da campanha eleitoral em questão de 8 anos, quando a inflação não chegou nem a duplicar nesses 8 anos. Se esta curva continuar desta forma, quem vai poder ser candidato no futuro? Ou as pessoas muito ricas, ou as pessoas que tiverem uma relação muito privilegiada com os grandes financiadores. E esses grandes financiadores, esses sim vão ficar fazendo listas fechadas de quem eles escolhem para financiar. Então, a independência do legislativo, ou do governador do estado, ou do prefeito, ou do presidente da república, ela vai sendo colocada em xeque. Eu acho que a sua colocação é importante porque a lei será votada no Congresso Nacional, mas passará por um referendo. Então, você que está em casa vai decidir se a lei será mantida, se será feito o financiamento público de campanha ou se não será feito e vai continuar a regra que está aí, que é o financiamento privado das campanhas. E eu acho que vai estar na mão da população. E aí esse debate vai ser exaustivo e todo mundo vai entender o que exatamente se pretende. E eu acho que a partir daí a gente vai ver um pouco mais de transparência nessa democracia que é das campanhas políticas. Porque a democracia é o que tem que representar a opinião de fato do eleitor que trouxe alguém até uma função, seja governador, seja no parlamento, no nosso caso deputado federal, deputado estadual e assim por diante. Do jeito que a democracia brasileira vai indo, ela passa a ser cada vez mais uma democracia da força do dinheiro. Ou seja, quem tem a força do dinheiro quebra aquela ideia da igualdade, de uma questão republicana democrática da igualdade, que o voto de todos nós é idêntico. Eu e o senhor que está em casa acompanhando o jogo do poder, temos o mesmo direito de voto no dia da eleição. Mas se eu permito, por exemplo, que o Carlinhos Cachoeira, para pegar o exemplo do momento, ele com a sua rede criminosa, possa sentar numa sala fechada com 5 assessores e dizer, olha, vamos fazer uma lista aí de candidatos que nós queremos apoiar, porque depois esses candidatos vão estar comprometidos com o nosso esquema. Então o seu voto passou a ter menos valor, porque ele conseguiu montar um esquema de poder que o senhor não tem como montar. Então está se quebrando as regras básicas da democracia. Hoje, quando você vota no candidato. E se ele tiver muitos votos, ele vai se eleger e os votos dele vão contar também para os outros candidatos que vêm atrás dele, inclusive com voto de legenda. O que se pretende, de acordo com o relatório do deputado Henrique Fontana, é que tenhamos listas fechadas, onde você vota, na verdade, na legenda, vota no número do partido sabedor que aquele teu candidato faz parte daquela lista, e a lista flexibilizada. Na lista fechada, se eu estiver errado, me corrija, por favor, na lista fechada, o partido é que decide quem serão os primeiros da lista, e esses terão mais chances de se eleger. E na lista flexibilizada, já você vai ter o direito de votar ou no partido na lista, ou vai votar diretamente no candidato. Se eu estiver errado, me corrija.
A minha preocupação em relação à lista fechada, propriamente dita, são os coronéis dos partidos políticos, né? E principalmente nas cidades menores, a gente tem aquela imposição, né? Eu sou dono do partido, o prefeito comanda, além do seu partido, ele pôs o tio presidindo um partido, o irmão presidindo outro, a esposa presidindo outro, então ele comanda a maioria dos partidos da cidade e ele vai determinar quem serão os candidatos ou não. Como é que a gente faz para separar o joio do trigo? Primeiro, Celso, te dizer que a gente como relator, e tu conhece bem isso, explicar para as pessoas, não coloca no relatório exatamente todas as posições pessoais que eu tenho sobre qual o melhor sistema político. Eu gosto muito do sistema de lista fechada, que ele é utilizado em diversos países do mundo e ele tem o componente positivo de valorizar o partido e um programa e um projeto, porque o que muda a sociedade não é um parlamentar sozinho. Quando alguém cair no Congresso Nacional sozinho, pensando que vai mudar o Brasil, ele vai se dar mal ali. Quer dizer, tem que ter um compromisso e os partidos têm que ter responsabilidade sobre os candidatos que apresentam. Mas eu mudei isso no relatório. Eu não coloquei no relatório a posição que eu defendo e nem a posição do meu partido. Eu coloquei aquela que me parece mais adequada para garantir a mudança possível, respeitando a cultura atual de voto do nosso país. E o eleitor brasileiro, ele tem uma cultura muito forte de votar no deputado, ou na deputada. Ou na pessoa, Na pessoa, escolher. Né? Escolher independente do partido que ela se encontra. Exatamente. Eu acho que o partido que tem mais fidelidade partidária é o Partido dos Trabalhadores, é o PT. Né? Mas nós não devemos medir a democracia brasileira, temos que medir por aquilo que é a visão que as pessoas têm. E eu fui ouvindo muita gente, cheguei à conclusão, não, tem que mudar o meu relatório. E mudei para conseguir uma maioria que nos permita aprová-lo. Então, primeira coisa que eu quero esclarecer ao senhor que está em casa, a ideia é que o senhor vai continuar votando do mesmo jeito que vota hoje. O eleitor que valoriza um partido político, que valoriza um programa e um projeto, ele votará na legenda, como ele vota hoje. Vai votar no partido A, no partido B, no partido C, de acordo com o número do candidato. O eleitor que prefere um voto no deputado Henrique Fontana, no deputado João, na deputada Maria, ele vai votar nominalmente no seu candidato a deputado. Por que esse sistema, então, de lista flexível permite isto? E ele é um sistema adotado na Bélgica, na Dinamarca, em diversos países que usam... Quer dizer que num caso como esse, independentemente do presidente do partido decidir quem são alguém que está lá no fim da lista, se ele for o mais votado nominalmente, ele vai ser eleito. Ele vai ser o cabeça de lista. E outra frase que eu digo, o eleitor... É bem democrático dessa forma. Democrático. O eleitor tem 100% do poder. Porque hoje os partidos apresentam uma lista de candidatos. Os caciques têm o controle de quem pode ser candidato. Né? De quem pode ser, né? Só não pode definir quantos votos ele vai ter, né? Eu criei um sistema que também está na reforma, Celso, que é uma garantia de democratização dos partidos. Eu obrigo convenções, direções permanentes para impedir intervenções das direções nacionais nas estruturas locais, ou seja, é todo um mecanismo de oxigenação e democratização dos partidos políticos que está previsto no projeto de lei que eu apresentei. Mas como funciona isso que eu chamo de um sistema de lista flexível? E o eleitor tem 100% do poder para definir o quanto ele quer apoiar uma lista ou não. Então, o partido organizou uma lista, é obrigado a fazer uma votação secreta entre todos os filiados para ordenar esta lista, e aí ficou lá, João em primeiro lugar, Maria em segundo, José em terceiro, e o eleitor foi para o voto. Aliás, eu coloco ali ação afirmativa, ampliando o espaço da mulher na política brasileira, que hoje nós temos muito poucas mulheres no parlamento. Apesar e isso deve de nós termos aumentado. Temos hoje uma presidenta, né, mas ainda é muito baixo. De 513 deputados, só 51 são mulheres. Isso é 10%, é muito baixo. As vagas, gente, as vagas existem. Faltam as candidatas. Os partidos têm muita dificuldade hoje de preencher as vagas, ficam abertas muitas vagas femininas. Exatamente. Existe cota, inclusive, hoje, para obrigar o partido a cumprir isso. E eu torno esta obrigação ainda maior, Celso. Eu coloco que de cada 3 candidatos, por exemplo, se 2 forem homens, terceiro tem que ser uma mulher. Pode até a mulher ser a primeira, depois 2 homens, ou pode ter 2 mulheres e 1 homem, mas de cada 3 candidatos, sempre um tem que representar uma variedade, né, de uma mudança de sexo nas candidaturas para ampliar o espaço da mulher. Agora, então, o partido A apresentou uma chapa
com 20 candidatos a deputado federal. Os eleitores deste partido deram, por hipótese, 20% dos votos para a legenda e 80% dos votos nominalmente para candidatos. E este partido conquistou 5 deputados. O que o eleitor dele comandou? Que ele quer que um desses candidatos seja o primeiro da lista e os outros 4 sejam os 4 mais votados nominalmente. Se o eleitor desse partido deu todos os votos nominais, a lista não serviu para nada. Então é o eleitor que decide 100% do movimento do parlamento que nós vamos eleger. Então eu considero um sistema que melhora, garante o essencial, que é o financiamento público. E por último, Celso, podemos falar de outras coisas, mas eu não posso deixar de falar da participação do cidadão pela internet, que é algo que eu coloquei no relatório para aprovar um projeto como Ficha Limpa, por exemplo. Hoje em dia tem que assinar na esquina. Lá na esquina, na Rua da Praia, em Porto Alegre, esquina democrática, eu vou lá e apoio a tramitação do projeto tal. O que eu estou propondo? Qualquer cidadão, qualquer entidade pode protocolar um projeto na Câmara Federal, redigido, largar nas redes sociais a busca de apoio para esse projeto e o cidadão lê o projeto em casa, na lan house, na escola, onde ele quiser. Faz o apoiamento. Se ele gostou, ele faz o apoiamento pela internet. 500 mil apoios. O voto dele vai chegar na Câmara. Vai chegar na Câmara. Quando chegar a 500 mil apoios, começa a tramitar o projeto. 1 milhão de apoios, ele entra em urgência. E quando for emenda constitucional, que hoje em dia é proibido emenda constitucional de iniciativa popular, e eu coloco no relatório, 1 milhão de apoios começa a tramitar a emenda constitucional, 2 milhões de apoios, ela entra em urgência para ser analisada pelo parlamento. Então, aproximar a população do parlamento é outro objetivo do projeto de reforma. Henrique, nós estamos chegando ao final do programa. Passa rápido, né, Celso? Passa rápido. O papo é muito bom. A gente explicou, acho que, os pontos principais da reforma política. Você tem aí 2 minutos para fazer as considerações finais. Não, eu só quero, nesses 2 minutos, assim, primeiro dizer da alegria e satisfação de participar do programa contigo aqui. O prazer é nosso te receber aqui. Agradecer a audiência das pessoas que estão em casa, que a gente, quando entra pela televisão, tem que pedir licença, né? Porque a pessoa está nos prestigiando com a sua audiência. E fazer um pedido para as pessoas. Acreditem na política. A política é essencial para as nossas vidas. Ela pode ser boa ou ser ruim. Para ela ficar melhor, depende da nossa atuação e da nossa participação. Quanto mais gente boa envolvida com política, melhor será a política. E, se eu puder pedir um voto de confiança, apoiem o financiamento público, porque isso vai ser uma ferramenta muito forte para combater a corrupção, para democratizar a política, para permitir que pessoas muito boas e com excelentes ideias e que não têm poder econômico para ir para uma eleição hoje possam vir. E eu tenho certeza que aí nós vamos ter o resultado, o fruto de uma boa política, que o essencial é melhorar a vida das pessoas. E com uma política melhor, nós vamos poder melhorar a vida das pessoas, a saúde pública e tantas coisas que nós queremos. Muito obrigado. Prazer em tê-lo aqui, Henrique. Da mesma forma, Celso. Nós vamos ficando por aqui. O Jogo do Poder volta na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Até lá, gente.